Bem-vindos, bem-vindas ao Papo Desinformante. Aqui a gente conversa sobre desinformação, é a conversa da equipe. Vem com a gente. Contratado para análise de redes por uma empresa terceirizada que prestava serviços de moderação de conteúdo para o Facebook na Europa, Ricardo, um nome fictício, a gente está preservando a identidade dessa pessoa, trabalhou por 6 meses em 2019, olhando postagens que são denunciadas no mercado europeu para manutenção das políticas de integridade da plataforma. Em apenas um dia, ele chegava a analisar 1.200 peças do tipo, com todo tipo de atrocidades, violências, enfim, conteúdos sensíveis. Uma entrevista exclusiva obtida pelo Matheus Soares para o Desinformante. Conta mais para nós, Matheus, sobre essa profissão tão recente quanto desconhecida e misteriosa que é o moderador de conteúdo. Oi, Ana. Olá a todos. Rodolfo, Liz. Pois é, Ana, essa profissão, né, o que a gente sabe dela, o pouco que a gente sabe dela, vem de relatos de ex-funcionários ou então da academia, né, pelas pesquisas feitas por cientistas. E eu tive a oportunidade de conversar com o Ricardo, né, esse nome fictício, como a Ana explicou, e ele me contou como era o cotidiano traumático dele trabalhando como moderador de conteúdo no Facebook na Europa. E era um cotidiano, né, marcado por violências psicológicas, mas também violências trabalhistas, digamos assim. Ele me falou que precisava trabalhar 8 horas diárias, analisando conteúdo de pedofilia, zoofilia, agressões físicas muito extremas, racismo, enfim. Ele precisava estar ali assistindo todo esse material. Quando era vídeo, ele me falou que os chefes dele pediam para ele assistir o final do vídeo inteiro para saber, né, se tinha alguma coisa escondida. E ele precisava fazer essa análise desses conteúdos, né, 8 horas diárias. E tudo isso sem um apoio psicológico. Ele conta que a empresa tinha uma psicóloga, mas na prática ela era tão procurada pelos funcionários que não tinha horário para todo mundo. Então, ele conta que ele mesmo não conseguiu esse apoio psicológico e precisou ficar por conta própria, tendo que lidar com esses tipos de conteúdo. Além disso, a rotina dele era bastante instável. Ele tinha dias específicos para trabalhar, mas ele trabalhava 4 dias e folgava 2. Então, isso fazia com que ele não tivesse uma rotina, né, uma semana muito bem definida, fora as pressões que ele recebia dentro do trabalho. O escritório, ele era descolado, né? Ele tinha máquina de café, ele tinha brinquedinhos, ele tinha happy hours, mas, por outro lado, ele sofria pressões de produtividade muito intensas dentro do trabalho, de maneira com que até mesmo as pausas para o café, as pausas para o banheiro eram cronometradas. Fora o volume de conteúdo que ele moderava, né? A Ana falou um pouco sobre isso. Ele começou com 300, 400 postagens por dia, mas era tão incentivado, era tão pressionado, que chegou até a moderar cerca de 1.200 conteúdos por dia, né? O conteúdo é muito grande e todos eles com uma carga de violência muito forte. Bem, isso teve impactos psicológicos no Ricardo. Ele conta que só um mês depois que ele saiu do trabalho, que a ficha caiu. Então, ele começou a ter problemas com ansiedade, com dificuldade de dormir, e daí entrou em crises de pânico e precisou entrar com medicação. E como ele, outros amigos do trabalho também precisavam de ansiolíticos e antidepressivos para continuar nessa rotina de moderador de conteúdo. O relato brutal do Ricardo, a gente compartilhou, né, publicou na íntegra no nosso site, do desinformante.com.br. Ana? Obrigada, Matheus. O Oversight Board, um comitê independente de supervisão da atuação do Grupo Meta, fez críticas e recomendações essa semana sobre a política de verificação de contas VIPs do Facebook e no Instagram. Essas contas, elas têm uma camada extra de moderação sobre os conteúdos postados e essa política, de alguma maneira, está sendo colocada em xeque, essa proteção
que o grupo Meta dá a determinadas contas. É isso mesmo, Liz? É isso mesmo, Ana. Essa semana saiu o relatório de análise do Oversight Board, como você disse, sobre uma prática conhecida como cross-check. Se a gente traduzir, né, seria verificação cruzada da meta. No ano passado, The Wall Street Journal publicou, né, expôs essa prática da meta, né, tanto do Facebook como do Instagram, falando que tinha uma lista de pessoas, de personalidades, tanto autoridades públicas, mas também celebridades, jogadores de futebol, que estavam em uma lista separada que recebiam uma camada extra, como você disse, de moderação de conteúdo. Nós, digamos assim, meros mortais, nosso conteúdo ele é praticamente revisado de forma automática pela inteligência artificial da Meta. E se a inteligência identifica alguma coisa, aquele conteúdo já é removido de uma forma automática. Já as pessoas que compõem essa lista VIP, digamos assim, tinham uma camada extra humana de proteção. Então, se a inteligência artificial encontrava alguma coisa que não dizia respeito, né, que não se enquadrava nas políticas da empresa, aquele conteúdo não era retirado de forma imediata. Uma pessoa, um ser humano, ia verificar esse conteúdo para fazer uma análise. Então, era uma camada extra de proteção. O problema é que a própria Meta disse ao Oversight Board que esse tempo de um ser humano olhar esses conteúdos poderia chegar até mais de 5 dias. Então, um conteúdo nocivo poderia ficar na plataforma mais tempo só porque estava numa lista VIP, né, de uma personalidade VIP. Inclusive, o Oversight Board traz um exemplo do jogador de futebol brasileiro Neymar, que na época que foi acusado de estupro em 2019, publicou conversas com a moça que o acusou, e entre essas conversas continham fotos dela nua. E a nudez, como a gente já falou até no vídeo de moderação de conteúdo, é proibida na Meta. Mas esse conteúdo ficou até ter alguma revisão extra. Então, como a gente já viu, né, tem alguns problemas essa camada extra de proteção. Uma delas, justamente, é a diferença de tratamento aos usuários, né? Alguns usuários recebem um tratamento especial em relação a outros, e a outra grande diferença, uma grande problemática, quer dizer, diz respeito ao conteúdo danoso que fica mais tempo nas redes. E aí, em resposta disso, o Oversight Board publicou essa semana 32 recomendações para essa verificação cruzada da Meta. Uma delas, né, como priorizar manifestações de direitos humanos e não usar apenas uma métrica de número de seguidores, por exemplo, para colocar essas pessoas nessa lista VIP. E um outro ponto também é para tentar diminuir esses danos de um conteúdo nocivo por muito tempo nas redes. Então, eles propõem que, se a moderação automática de conteúdo ela for identificada como danosa, esse conteúdo fique retido e não visível para todos os usuários, fique retido até que tenha essa camada extra de proteção. Mas todas as recomendações e também os documentos completos estão lá no nosso site. E só para finalizar, a Meta disse que tem até 90 dias para responder essas análises. A gente vai ficar de olho em qual vai ser a resposta da Meta sobre essa medida, que parece interessante, parece importante para garantir alguns direitos, digamos assim, de pessoas que realmente têm um poder de fala maior, mas que precisa ser vista com muito em cima, né, para evitar esses danos. A matéria completa, como eu já disse, está lá no nosso site. Legal, Liz. Quem é famoso para você, quem é famoso para mim, né? Quem é famoso para a Meta? Qual é o critério, né? E quem precisa de proteção, né, hoje em dia no Brasil? Também é outro critério, por exemplo. Essa semana a gente lançou um vídeo, mais um vídeo da série Desinformante Explica. O Rodolfo Viana fala sobre milícias digitais. Milícia não é um termo assim tão novo, nem tão velho, mas é super importante para entender os movimentos da extrema-direita nas redes sociais. Rodolfo, você pode adiantar um pouco para nós do que você fala nessa semana? Posso sim, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. O termo milícias digitais voltou não, está circulando com muita força na mente. E nesse vídeo que vai explicar, Ana, a gente tenta entender melhor que é esse fenômeno, né? E o esforço que a gente fez foi um pouco entender como é que esses grupos, né, as chamadas milícias políticas, já vinham atuando e atuaram em regimes antidemocráticos ao longo da história. Então, é interessante, no vídeo a gente consegue explicar melhor, que esse tipo de comportamento hoje usa da internet para fazer politicamente quase o que faziam as milícias antigas, ou seja, criar confusão, ameaçar,
né, ao mesmo tempo espalhar notícias, espalhar boatos para criar um clima de pânico. Vale a pena saber também que às vezes a gente tem a impressão que esses tipos de comportamentos são espontâneos, ou, né, são pessoas que fazem isso por vontade própria. Mas não, né, existe de fato uma organização por trás, existe uma intenção, né, existe uma estratégia. Então, para a gente saber direitinho como é que isso funciona e quais são os objetivos, esse vídeo a gente tenta trabalhar um pouquinho e informar melhor. Vale a pena também mencionar que, como qualquer tipo de grupo organizado, além de você ter toda uma estratégia por trás, há também um tipo de financiamento. Então, isso é importante e vale a pena se debruçar sobre isso, porque, pelo menos ao longo da história, sempre quando esses grupos atuaram na esfera política, nunca foi um bom sinal, né? Sempre vieram atrelados a partidos com viés totalitários. Então, se hoje a gente está tendo também que se preocupar novamente com esses tipos de milícias políticas, mas hoje chamadas de milícias digitais, vale a pena a gente prestar muita atenção, porque talvez elas também possam ser sinais de que a nossa democracia esteja em risco e que mereça toda a atenção para a gente preservar o nosso regime democrático. O vídeo já está publicado, tanto no YouTube, vale a pena também para vocês que ainda não conheceram os outros temas, estão todos lá já, é um projeto nosso do Desinformante Explica, e esses vídeos são feitos não só para você ver, como também para compartilhar, espalhar para amigos, para as famílias, para a gente conseguir entender melhor também qual é esse mundo digital aí, ou qual é esse mundo da desinformação que a gente está inserido. Ana, é com você. Valeu, Rodolfo. Bom, a gente tem o Desinformante Explica aqui, Papo Desinformante, ativa o sininho, assina o nosso canal. O Papo Desinformante de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até a semana que vem. Tchau.